Caros irmãos em Jesus, que o Mestre nos abençoe com sua paz. Temos como nosso tema hoje, nos estudos espíritas do Evangelho, a quarta aula, a Palestina ao tempo de Jesus. E vamos falar do aspecto geográfico daquela terra. Mas é muito importante porque a Bíblia, a cada passo, ela menciona terras, povos, montes, cidades, vales, rios, mares. E nós, às vezes, não sabemos nada do cenário em que se passa a vida de Jesus. Então, esta aula de hoje é como se fosse a montagem do cenário, para nós começarmos a conhecer. É possível que alguns já conheçam, mas a maioria não está habituada a esses estudos, não é? Então, vamos lá. Vejamos, nós estamos ali com a abertura, a Palestina ao tempo de Jesus. Não dá ainda para explicarmos isso, daqui a pouco vamos mostrar melhor a figura de Jesus. Agora vamos ver o mapa mundi. A terra onde os hebreus viveram, onde Jesus nasceu, realizou a sua missão neste mundo, situava-se no Oriente Antigo, é o atual Oriente Médio. Aqui nesse pedacinho aqui que vai estar a Palestina. Mas é ali que se passa a história de Jesus, não é? Vejamos como era ao tempo de Jesus, o mundo bíblico. Então nós vamos perceber que ao sudoeste estaria o Egito, a leste o deserto da Arábia, ao norte estaria a Fenícia, a Síria, e a sudoeste o mar Mediterrâneo. Vejamos agora as dimensões dessas terras em que Jesus caminhou. É uma estreita faixa de terra entre o mar Mediterrâneo e uma profunda garganta que é o Vale do Rio Jordão. Essa superfície é de 27 mil quilômetros quadrados. É um pouco mais que o nosso estado de Sergipe. Mede 240 quilômetros de norte a sul. Agora, em relação à largura, de leste a oeste, vai haver uma variação entre 45 quilômetros na sua parte mais estreita e 85 quilômetros na sua parte mais larga. Essa situação geográfica é muito importante, porque estava justamente entre as duas civilizações mais importantes da antiguidade. Nós vamos ver que nós temos aqui o Egito e temos ali a Mesopotâmia, a famosa região entre rios, não é? Duas civilizações admiráveis. E nós temos a Palestina ali, aquela faixazinha próximo ao mar. Quando a história narrada na Bíblia começa, essas duas civilizações já eram antigas e muito desenvolvidas. Interessante essa região sobre a qual nós estamos falando, porque ela teve vários nomes. Vamos ver os nomes da terra dos hebreus. Terra de Canaã, Canaã, a terra prometida por Deus aos israelitas, não é? Era chamada assim porque era uma região habitada pelos cananeus. Os cananeus, segundo a Bíblia, eram descendentes de Cã, o segundo filho de Noé. Lembram de Noé, do dilúvio? Um dos filhos dele chamava-se Cã. Então, esses cananeus eram descendentes do segundo filho de Noé. E os hebreus descendiam do filho mais velho de Noé, de Sem, semitas. Por isso eles são chamados semitas, não é? Terra de Canaã, um dos nomes. Mas como os israelitas assumiram maior importância na região, a terra passou a ser deles pelas conquistas que eles fizeram, um patriarca deles, Jacó, foi chamado Israel. Mas ele tinha 12 filhos, e desses 12 filhos descendem as tribos de Israel todinhas. Todo o povo israelita, todos os hebreus, não é? Então eles são chamados hebreus, porque era a raça deles,
mas são chamados de israelitas porque descendem de Jacó, ou Israel. Palestina é outro nome. Esse nome, logo após a era cristã, os escritores gregos e latinos deram a esse território, porque eu não sei, não encontrei registro a respeito, mas foi chamado de Palestina por eles. E Terra Santa também é chamado assim, Terra Santa. Essa denominação foi tornada comum ao tempo do profeta Zacarias, lá do Velho Testamento. Mas também foi usada bastante na Idade Média, na época das Cruzadas, que eles faziam aqueles grupos para libertar a Terra Santa, que estava em mão, como eles achavam, dos infiéis, não é? Vejamos agora a topografia da terra dos hebreus. É muito interessante. A divisão física que acontece lá exerce importantes reflexos no clima e influiu também muito na política da Palestina do tempo bíblico. Ela apresenta uma região marítima. Essa região marítima é toda aqui, ladeando o Mediterrâneo. É uma região muito fértil, quase inteiramente plana, menos pelo Monte Carmelo, lá em cima. Aqui há um monte, então interrompe a planície, não é? Ela tem várias, embora seja uma planície toda, mas ela tem várias denominações. Nós temos aqui a planície da Fenícia, é lá em cima. Nós temos também a planície de Jezrael, é aqui mais perto do Mar da Galileia. E nós temos a Filistina, que é aqui embaixo. Nós temos a Cordilheira Central. É uma cadeia de montanhas que vai de norte a sul. Tem a planície costeira, mas depois vem as montanhas. Com exceção da região costeira, a Palestina é predominantemente montanhosa. Não são raros os montes com mais de 1000 metros de altitude. A região tem montanhas muito altas. A outra parte que nós percebemos na topografia é o Vale do Rio Jordão. Então tem que ser uma região funda, tem uma grande depressão. Dizem que é a maior falha geológica do globo terrestre. Divide a Palestina de norte a sul. E nessa calha é que corre o Rio Jordão, faz ali o seu vale. Daqui a pouco nós vamos ver melhor essa calha. Planalto Oriental, é mais acima, lá à direita. É muito fértil, quase todo a 990 metros de altitude. É um planalto, mas é no cimo de montanhas, não é? É como o São Paulo, não é? Que é um planalto, está no alto de uma serra. Estende-se desde os penhascos que cercam o Vale do Jordão até o deserto da Síria. Eu prometi a fenda geológica, vamos lá ver? Nós temos aí 2 gráficos que mostram a fenda geológica, por onde corre o Rio Jordão. Nós estamos observando nessa falha geológica como ela é profunda, como ela é extensa, não é? Nós vemos aqui embaixo, no gráfico de baixo, a altura de que ela abre essa fenda para correr o Rio Jordão. Vamos ao próximo slide. Vamos ver a hidrografia. A terra de Canaã é paupérrima em rios. Quando eu vi esse slide, eu falei, olha, mas há tanto sinal de rio. Nós daqui a pouco vamos ver que não são muitos. Os de cá são rios temporários. Aqueles vermelhinhos ali são rios temporários. Só aqueles azuis do lado de cá é que nós podemos considerar rios mesmo. E são poucos para uma terra como aquela, né? Vamos agora ver o Rio Jordão. O Rio Jordão
nasce lá na Síria, lá em cima. Tem origem em várias nascentes do Monte Hermon e colinas de Golã. E naturalmente ele vai correr ao longo da falha geológica. Em seu trajeto, ele forma lá em cima, primeiro o lago de Genezaré. E vai continuando a descer até desembocar aqui embaixo no Mar Morto. Ele percorre aí pouco mais de 200 quilômetros. Vamos ver algumas paisagens do Rio Jordão, como ele corre, suas margens. Porque se vocês estão lembrados, nas margens do Rio Jordão é que João Batista mergulhava as pessoas, batizava as pessoas, não é? Quando as pessoas atendiam na sua pregação de arrependimento e se apresentavam, ele mergulhava as pessoas na água, num simbólico batismo para dizer que estava renovada a criatura. Foi ali que houve uma manifestação espiritual, quando Jesus foi mergulhado nessas águas e houve a revelação de ser Jesus o Messias. Vejamos agora o Lago de Genezaré. Então começa lá em cima, o Lago de Genezaré. Que dimensão ele tem? De comprimento, 23.613 metros. É isso que ele tem de comprimento, contados desde lá da entrada do Rio Jordão até a sua saída, que depois que formou o lago. De largura ele tem em média 9 a 11 mil metros. É um lago muito piscoso, tem muito peixe. Suas águas ficam 225 metros abaixo do nível do mar e não são muito profundas. Nós temos aquela impressão, não é? Do lago de Genezaré, onde Jesus, com o barquinho com os discípulos, não é? Navegou, realizou tanta coisa. Esse lago de Genezaré é chamado também de Mar da Galileia. Mas não era um mar, era um lago. Mar da Galileia porque ficava na província da Galileia. Mar por quê? A terra não tinha muita água. Qualquer quantidade de água tão grande assim, para eles era um mar, não é? Mas outros acham que recebeu o nome de mar porque em certos momentos do dia os ventos insuflavam as águas e elas se agitavam em grandes ondas, como as dos mares. Por isso é que teria sido chamado Mar da Galileia. O Lago de Genezaré vai tomar vários nomes, porque conforme as cidades que tinham nas margens. Por exemplo, Lago de Tiberíades, porque está ao lado da cidade de Tiberíades, que é do lado de cá, do lago. Lago de Genezaré, quando passava por umas terras chamadas de Genezaré. Nesse lago e ao seu redor, Jesus esteve muitas vezes. Muitas cenas do Evangelho se passam aí no Lago de Genezaré. Ele realizou ali muitos fenômenos. Lembram da pesca milagrosa? Foi no Lago de Genezaré, não é? Quando ele andou sobre as águas, foi lá. Quando acalmou uma tempestade, igualmente. Então, vários casos, muitos fenômenos ali. E também ele aproveitou o lago. Lembram que ele subia numa barquinha e o povo ficava na praia, não é? E aí ele pregava. Ele também transmitiu muitos ensinos. E foi nesse lago, numa praia desse lago, que ele apareceu ressurgido. Quando ele ressurgiu, ressuscitou, quando surgiu de novo espiritualmente para os discípulos que estavam na praia observando. Falamos do Lago de Genezaré. Lá em cima, vamos falar agora do Mar Morto, aqui embaixo. É também um lago, fica entre a província da Judéia e do outro lado a Pérea e o deserto da Arábia. Ele é bem mais comprido, é maior, tem 70 quilômetros de comprimento. Largura não é tanto maior, 17 quilômetros de largura. Mas esse lago é o mais profundo do globo. Ora, aquela fenda geológica não é a mais profunda? Então ele é o mais profundo do globo. Ele fica 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo.
Interessante, não tem escoamento. Morre ali o rio. E as águas estão chegando, e as águas estão chegando. Devia ficar enorme, não é? Mas não fica, porque ele perde muita água pela evaporação. E como ele perde muita água pela evaporação, vai concentrando o sal. Ele vai ficando um lago muito, muito salgado. A tal ponto que se a gente jogar um ovo naquelas águas, o ovo flutua. E uma pessoa para se afogar ali vai demorar muito, porque as águas como que empurram a pessoa para a superfície. E já que é tão salgado, vai ser diferente do lago de Genezaré, que é tão piscoso. Aqui não tem quase peixe. Tem peixe, mas muito pouco, não é? Vejamos agora os outros rios. Porque falamos do Jordão, que é o rio principal, que atravessa a Palestina. Mas vamos ver os outros rios. Na parte oeste, à esquerda, existe praticamente um só rio com certa perenidade. É o rio Quizon, na planície de Israel, lá em cima. Ah, mas nós estamos vendo outros. Mas os outros não têm essa importância. Daqui a pouco nós vamos explicar esses rios temporários. O rio Quizon é mais importante, não é? Agora, do outro lado do Jordão, nós temos os rios Jaboque e Armuque. Eles são afluentes do Jordão, eles desaguam no Jordão. Mais baixo, nós temos o rio Arnon, só que esse deságua no Mar Morto, leva as suas águas para o Mar Morto. Nós não temos ali o desenho, mas acontece que às vezes alguns rios vão surgir das montanhas para o Mediterrâneo e os outros das montanhas para o rio Jordão. Correm das montanhas, a água desce e vai para um lado ou para o outro. Vamos então ver agora os rios temporários. Na época das chuvas, as torrentes descem das montanhas dos altiplanos na direção do Mar Morto ou na direção do Vale do Jordão. E é aí que eles formam esses rios temporários que são chamados vadis. E durante a época das chuvas, eles são rios. Mas quando não há chuvas, eles secam. E eles se transformam como que em caminhos, estradas, rotas. Formam barreiras naturais para certos lugares, não é? Então, por isso que eles são rios temporários, eles dependem das chuvas. Quando vem as chuvas, tem rio. Quando a chuva não vem, então forma aquelas ravinas. Um belo exemplo de um rio temporário. Vamos ver no mapa de Jerusalém. Nós vamos ver aqui à direita do mapa, mais ou menos na metade, tem o Vale do Cedron. O Cedron é um rio temporário. Esse rio é mencionado várias vezes nos evangelhos. Esse rio que deixa uma ravina, ele começa a noroeste de Jerusalém, passa ao lado da cidade e depois ele descamba, ele vai até o Mar Morto, lá embaixo. Só que ele não tem águas perenes, só nas estações das chuvas de inverno. Porque aí ele recebe água das vertentes das montanhas vizinhas. No resto do ano, ele é um vale seco que separa a cidade de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Do lado de lá é o Monte das Oliveiras. Agora, nós sabemos que Jesus atravessou várias vezes esse rio, não o rio cheio. Ele atravessou quando estava seco, não é? Nas épocas que não havia chuvas. Para entrar na cidade, quando ele vinha de Betânia, Betânia fica no Monte das Oliveiras. E quando ele vinha de lá, ele passava por esse Vale do Cedron. E quando ele voltava para o Monte das Oliveiras, de novo ele atravessava essa ravina, esse Vale do Cedron. Ainda em relação à água na Palestina, nós temos que lembrar os poços. O solo é calcário, absorve água. E isso vai favorecer o surgimento de fontes subterrâneas, escavação de poços. Às vezes eles encontram a água nos poços, não é? Há um episódio lá no Evangelho
é citado o Poço de Jacó, perto da cidade de Sacar, na região de Samaria. Jesus senta lá à beira do poço, conversa com a mulher samaritana, se revela como Messias, não é? Foi lá, nesse poço, chamado de Jacó. E agora nós podemos entender um pouquinho o clima. Como toda região subtropical, a Palestina praticamente só tem 2 estações: verão e inverno. Verão vai de junho a outubro. É seco, muito calor. Às vezes prejudica o homem e a terra. Agora, o inverno, de outubro a junho, é caracterizado por chuvas finas e constantes. Naturalmente, essas chuvas são mais abundantes na região costeira e na cadeia central de montanhas. No Vale do Jordão, propriamente, e no sul da Palestina, essas chuvas são escassas. Então, aquelas águas todas, elas vêm do Vale do Jordão, ela vem da cadeia de montanhas, né? Entre as estações, sopra um vento que a gente já ouviu falar, leu em romances, assistiu em filmes, um vento que vem do deserto, seco, quente, siroco. Esse nome é conhecido, né? O siroco. Esse vento prejudica o homem, a vegetação e os animais. O clima, portanto, na Palestina, varia entre tórrido, temperado e frio, conforme as estações do ano e a altitude da região. Na bacia do Jordão é tórrido. O calor é muito forte, quase insuportável. À noite a temperatura cai bruscamente, como costuma ser nos desertos, não é? Ali não tem orvalho. Nos altiplanos o clima é temperado. Na região costeira é mediterrâneo o clima, com suave brisa do mar. Vamos ver agora, que talvez vocês conheçam melhor, é a divisão política da Palestina ao tempo de Jesus. Ela estava dividida em 4 províncias: Judeia, Samaria, Galileia e Pérea. Alguns acrescentam Bazã, mas nisso não tem quase acompanhamento de estudiosos. Judeia, Samaria, Galileia e Pérea. Nessas regiões Jesus viveu, caminhou, pregou, realizou fenômenos. Essas regiões todas são importantes. Mas nós temos que entender que a região mais importante era a que ficava entre o Rio Jordão e o Mediterrâneo. É chamada Cisjordânia, para cá do Jordão. Abrangia a Judéia, que é ao sul, a Samaria ao centro e a Galileia lá ao norte. Nós vimos aí 3 províncias: Judéia, Samaria, Galileia, na Cisjordânia, do lado de cá do Jordão. Mas nós sabemos que são 4. E a outra? A outra é Pérea. Pérea ficava na parte oriental do Jordão, do lado de lá do Jordão. E junto com a Decápolis. O que era Decápolis? Eram 10 cidades, Decapolis, né? Era de povoação grega. E também junto com mais alguns territórios lá para cima, formava a Transjordânia, do lado de lá do Jordão. O que havia do lado de lá do Jordão? A Pérea, Decápolis e outros territórios. Vamos agora ver especialmente a Judéia, a terra dos judeus. Situava-se entre o Mar Morto, aquela parte lá de baixo, e o Mediterrâneo, o Mar Grande, ficava ali entre os dois. Seus habitantes eram predominantemente da raça mais pura dos judeus. Essa é a Judéia. Vamos ver agora Jerusalém, chamado lugar de paz, habitação segura. Era o centro político e espiritual do judaísmo. Quando havia aqueles 2 reinos, o reino das 10 tribos e o reino de Judá, ela fora a capital do reino.
Então agora ela continuava como capital da província. A Judéia tinha sua capital em Jerusalém. Em Jerusalém estava o templo, e só no templo se podia oferecer sacrifícios a Deus, havia sacerdotes. Nas cidades havia sinagogas, onde se estudava religião, onde se orava, mas não havia sacerdotes, não se oferecia nada nas sinagogas. Então o templo é que era importante, é onde estava a presença divina, não é? Para eles. Por isso eles chamavam Jerusalém a cidade santa. Lá estava o templo. Jerusalém situava-se no extremo de um planalto no Monte Sião. A região é montanhosa, não é? Mas no alto do Monte Sião estava lá Jerusalém, um planalto, 760 metros acima do nível do mar. E era circundada por ravinas, claro, porque a água dali descia lá para baixo e formava aqueles rios temporários, que quando estavam secos eram ravinas, não é? Só no lado norte, em cima não, porque lá era montanha. Continuavam as montanhas. Normalmente, Jerusalém tinha 50.000 habitantes. Mas quando era a época das grandes festas religiosas no templo, e havia várias festas religiosas para os judeus, para os israelitas de modo geral, então a cidade chegava a receber 180.000 peregrinos. Muita gente. E aí o procurador romano se deslocava para Jerusalém. Normalmente ele residia em Cesareia, mas ele vinha para Jerusalém para evitar tumultos e revoltas. Ele não vinha sozinho, vinha com exército, vinha com tropas, não é? O templo já tinha uma guarda romana lá situada na Torre Antônia, mas agora era reforçada nessa época, quando havia muita gente em Jerusalém. Dos montes ao redor, em Jerusalém, nós vamos citar o Moriá, porque sobre o Monte Moriá é que estava localizado o templo. Eles escolheram um lugar alto para fazer o templo. Era bem visível na cidade. Então o templo estava sobre o Monte Moriá. Mas à direita da cidade estava o Monte das Oliveiras, famoso, importante, não é? Lá deveriam existir muitas oliveiras mesmo, árvores. Quem visita Jerusalém diz que lá estão as oliveiras. E como as oliveiras resistem muito, muito tempo, as árvores, algumas pessoas pensam que ainda quando está ali no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, que elas ainda são do tempo de Jesus, aquelas árvores. Era fronteiro o Monte das Oliveiras, a cidade de Jerusalém, e dela separado pela ravina do Cedron, que nós já vimos. Ficava quase 900 metros acima do nível do mar. Para chegar ao topo do Monte das Oliveiras levava-se um dia. Nós vamos ver que certa vez Jesus vem descendo o Monte das Oliveiras até chegar a Jerusalém, não é? Então esse monte é muito citado nos evangelhos, porque Jesus ali transitou muitas vezes. Aquele Getsemane, o Jardim das Oliveiras, ficava lá no sopé, lá embaixo. Dizem que havia ali um lagar para extrair óleo das azeitonas. Alguns lugares dizem Getsemane, outros falam Jardim das Oliveiras. Parece que é o mesmo lugar, apesar de haver denominação diferente. Nesse Jardim das Oliveiras, Jesus orou em agonia e foi entregue por Judas aos seus inimigos. Ainda existe um outro monte que não é propriamente um monte, mas é uma elevação digna de menção. É o Calvário ou Gólgota. Essa palavra queria dizer caveira. Era uma pequena colina calcária na passagem de entrada e saída de Jerusalém. Aí no Gólgota ou Calvário é que Jesus foi crucificado. Daí a importância de mencionar, não é? Sobre Jerusalém, temos de lembrar que Jesus
quando estava chegando para o final da sua tarefa, ainda na encosta do Monte das Oliveiras que ele divisou a cidade, ele lamentou a cidade. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os profetas, rejeitas os teus enviados, como ele, né? Ele sabia que ele ia ser sacrificado ali, mas ele vai para a tarefa. Mas ele profetizou tristes consequências para a cidade. Claro que não é para a cidade especialmente, era para os habitantes, não é? Ele falou inclusive da destruição do templo. E isso aconteceu de fato. No ano 70 depois de Cristo, a cidade foi invadida pelo general romano Tito, houve incêndio depois do sítio da cidade e o templo foi destruído. Ficou só aquele muro que é chamado Muro das Lamentações. O pessoal lá vai lá lamentar, não é? A perda do templo, a perda da cidade. Na Judéia, há várias cidades interessantes porque Jesus esteve por lá e realizou coisas importantes. Arimateia. Essa é importante por causa de José, que era chamado de Arimateia justamente porque ele morava ou era originário de lá, né? Por que José de Arimateia é importante a gente citar a cidade dele? Porque ele foi aquele homem rico que quando Jesus expirou na cruz, ele foi a Pilatos pedir para poder retirar o corpo de Jesus e sepultá-lo. E ele cedeu o seu próprio sepulcro novo que ele tinha comprado para ele, para colocar o corpo de Jesus. Então a cidade de Arimateia é citada, não é? E José, o homem rico de lá. Belém. Belém parece que quer dizer casa do pão. Interessante, não é? É uma cidade da parte montanhosa de Judá, da Judéia. Fica ao sul de Jerusalém, a uma distância de 9.260 metros. Foi a cidade do rei Davi. Nela, segundo Lucas e Mateus, Jesus nasceu e foi visitado por pastores e magos. Nela e em seus arredores ocorreu a matança dos inocentes ordenada por Herodes. Então, Belém, uma cidade pequenina, mas que assumiu grande importância. Betânia é uma aldeia na encosta do Monte das Oliveiras, na estrada que vai para Jericó. Ela não fica longe de Jerusalém, não, cerca de 15 estádios, quase 3.000 metros. Jesus esteve muitas vezes em Betânia, porque lá moravam Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos. Jesus era muito amigo deles e visitava muitas vezes esses irmãos. Jesus gostava muito deles. Lá também em Betânia, Jesus, certa ocasião, foi convidado por Simão, o leproso. Mas ele não estava mais leproso, mas tinha esse nome ainda, não é? Jesus esteve na casa dele e foi ungido por uma mulher pecadora que entrou e chorava sobre os pés de Jesus, lavando com suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos, não é? E Simão, ele não estava muito favorável, Jesus estava meio desconfiado. É uma pecadora, como é que ele deixa que o toque, não é? Tem uma passagem linda ali que não dá tempo de contar. Betfagé, casa dos figos. Por que precisamos citar Betfagé? Era uma aldeia perto de Betânia, coisas pequenas, também na estrada de Jericó a Jerusalém. Ficava entre Betânia e Jerusalém, não longe da descida do Monte das Oliveiras, perto de velha estrada que passa por cima do monte, vai descendo. Ficava a 1 quilômetro de Jerusalém. Nas proximidades de Betfagé, Jesus parou, antes de fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Ali deu uma ordem para os discípulos irem adiante, né? Trazerem o burrico para ele montar no burrico. Efraim é uma localidade ao norte da Judéia, cerca de 15 quilômetros de Jerusalém. Ali Jesus se escondeu com os seus discípulos depois que ele fez o que o pessoal pensava que era a ressurreição de um morto, não é? Quando ele reanimou Lázaro, tirou-o da letargia,
o pessoal adversário ficou muito preocupado, muito irritado e queria persegui-lo. Então Jesus se escondeu em Efraim. Emaús é uma aldeia situada a 60 estádios de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro. Por que cita-se Emaús? Porque ali naquela estrada Jesus apareceu ressurgido espiritualmente a 2 discípulos. Deu o testemunho novamente da imortalidade. Jericó, interessante Jericó, lugar de suave odor. Era uma cidade importante, a 23 quilômetros de Jerusalém. Por que ela é importante? Ela fica ao sopé das montanhas que dão acesso à planície de Judá. Ela ficava bem abaixo do nível do Mediterrâneo, mas gozava de clima tropical. Produzia palmeiras, árvores balsâmicas, olha lá, lugar de bom odor. Sicômoros, era odorífica e tinha rosas admiráveis, as rosas de Jericó. Maria muitas vezes é chamada a Rosa de Jericó. Não é? Suas rosas eram famosas pela beleza. Jericó foi a primeira cidade que os hebreus conquistaram quando entraram em Canaã, lá naquele tempo antigo. Foi a primeira cidade que eles conquistaram. Mas há umas passagens evangélicas a respeito de Jericó. Zaqueu, rico chefe dos publicanos, quer dizer, ele era chefe de vários agentes alfandegários que havia na cidade. Ele era pequenino, ele queria ver Jesus, Jesus vinha vindo no meio da multidão, ele não podia ver Jesus, ele subiu num sicômoro, não é? Para poder enxergar Jesus. E Jesus disse, desce, eu quero almoçar, comer em sua casa, né? E Jesus, então, produziu uma reação admirável em Zaqueu, porque ele disse, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes, e eu reparto a metade dos meus bens aos pobres. Aí Jesus disse, a salvação entrou nesta casa. Né? Então Zaqueu está lá em Jericó. Lá Jesus também curou o cego Bartimeu, na estrada de Jericó. Vimos aí a Judéia, mas temos agora a Samaria. A Samaria ficava ao norte da Judéia, acima, entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Acima dela estava a Galileia, mas nós estamos falando da Samaria, uma das províncias em que se dividia a Palestina ao tempo de Jesus. Quem habitava a Samaria? Claro, os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eles eram descendentes do extinto reino de Israel, aquele reino das 10 tribos. Era um resto daquele pessoal. Mas eles haviam se misturado com o povo que morava lá, os assírios, os antigos habitantes da região. Eles casavam com aquele pessoal, né? As mulheres deles, as dos outros, e eles tinham com isso adquirido alguns dos hábitos e costumes dos assírios. Quer dizer que eles não mantinham bem os preceitos da lei israelita, as tradições como os judeus respeitavam tanto. E justamente por essa mescla de raça, costumes, religião, os samaritanos eram mal vistos pelos judeus. Os judeus consideravam os samaritanos hereges, gente de má vida, e hostilizavam a eles. Por exemplo, proibiram que eles entrassem no templo de Jerusalém. Vocês são impuros. Os samaritanos revidavam a hostilização e construíram lá em Samaria o seu próprio templo, no Monte Garizim. Só que esse templo deles não resistiu, não é? Quando Jesus passou por ali, na Samaria, o templo já fora destruído. Mas os samaritanos continuavam a ir no local onde o templo estava extinto, e mesmo ao relento eles faziam oferendas. A Samaria tinha sido capital do reino das 10 tribos. Então ela conservava a sua importância. Ela era a capital da província de Samaria. A Samaria tinha outras cidades importantes. Salim, uma cidade próxima à aldeia de Enom. E nesta aldeia João Batista esteve batizando, porque ali havia muitas águas.
Ele precisava de um lugar onde houvesse águas, não é? De rio, para poder mergulhar as pessoas. Também é famosa Sicar, é uma cidade próxima do Monte Garizim e a aldeia de Enom. Nessa, ali perto, a alguns poucos quilômetros, ficava o poço de Jacó. Lembram do poço de Jacó? Era ali. Segundo o relato do Velho Testamento, o patriarca Jacó fizera brotar água de pedra. Uma pedra jorrar água. Mas era uma corrente subterrânea, como nós já vimos, não é? À borda do poço é que Jesus conversou com a mulher samaritana, revelou que era o Messias. A mulher foi correndo à cidade de Sicar contar para todo mundo. O pessoal veio para conversar com Jesus e acreditaram nele. Tem a cidade de Siquém e Cesareia. Falta ver a Galileia. A Galileia é lá ao norte. Ficava entre o lago de Genezaré e o Mediterrâneo. Pertencia à tetrarquia de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Ela era habitada por muitos gentios, por muitos estrangeiros. Também ela já está lá no alto, né? Ela está perto da Fenícia, ela está já juntando com outros povos. Mas justamente porque ela era meio mesclada com estrangeiros, os judeus não a tinham em boa conta. Quando disseram a Natanael que eles tinham encontrado o Messias e que o Messias vinha da Galileia, Natanael respondeu: da Galileia? De lá não se levanta profeta. Porque não era terra de gente boa, não é? Em meio às montanhas da Galileia, à esquerda do chamado Mar da Galileia, ficava o Monte Tabor. Importante, porque não é porque ele era um dos mais altos da Palestina, 561 metros, porque ele era inferior ao Monte Hermon, mas é porque lá se acreditava, pelo menos os teólogos do segundo século achavam que foi no Tabor que Jesus se transfigurou e apareceram conversando com ele Moisés e Elias. Então, essa materialização de Moisés e Elias ao lado de Jesus teria sido no Monte Tabor. Outros discordam, não é? Entretanto, há sempre essa menção. Em outra ocasião, ao descer a encosta desse monte, Jesus curou o menino lunático. Lembram? Jesus estava orando e os discípulos tentaram atender e não conseguiram, não é? Aí Jesus vem chegando e o pai do menino pede socorro a Jesus. Essa Galileia é importantíssima, porque Jesus realizou muitas curas e fenômenos, lá atraiu multidões. Ele ministrou importantes ensinos em suas pregações. Jesus percorreu a Galileia várias vezes. A Galileia não tinha uma cidade como capital, ela não tinha sido sede de reino anteriormente, mas ela possuía cidades importantes, Séforis, Tiberíades, no tempo do Império Romano, ali ao lado do lago. Mas para os cristãos, as cidades da Galileia que mais se destacam são Nazaré. Nazaré, onde moravam Maria, José. Jesus ali passou sua infância e mocidade, até sair para o seu ministério público. Em Nazaré, Jesus foi rejeitado ao pregar na sinagoga. Queriam até matá-lo, não é? Precipitá-lo no abismo, mas ele escapou. Cafarnaum, uma cidade a noroeste do Mar da Galileia, na região de Zabulon e Naftali. Era um centro pesqueiro, de cobrança de impostos e posto militar do Império Romano. Jesus saiu de Nazaré e foi morar lá em Cafarnaum, onde morava Pedro também. E Jesus fez ali o seu posto de sair para trabalho, para realizações. Por isso, muita gente chamava a cidade de Cafarnaum como a cidade do Mestre, a cidade de Jesus.
Em Cafarnaum, Jesus curou o servo do centurião, a sogra de Pedro, o paralítico conduzido por 4 homens que abriram o telhado para poder colocar o paralítico frente a Jesus, e curou também o filho de um régulo, um oficial do rei. Embora esse filho do régulo estivesse longe, noutra cidade, mas Jesus fez uma cura à distância. E muitos outros enfermos. Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus discursou, afastou um mau espírito que assediava um homem. Em Cafarnaum, ele chamou Mateus, que mais tarde seria conhecido como Levi, para o apostolado, e nos seus arredores ele teria produzido uma multiplicação de pães. Outra cidade importante da Galileia é Caná. Estava a 7 quilômetros a nordeste de Nazaré, chamada Caná da Galileia, porque havia uma outra na Colesíria. Jesus em Caná operou os seus primeiros fenômenos, converteu a água em vinho num casamento, não é? Natanael parece que era dessa aldeia, da aldeia de Caná. Betsaida, outra cidade importante. Era uma cidade à beira do lago de Genezaré, no vale do Alto Jordão. Foi construída por Filipe o tetrarca. E ele, para homenagear, para agradar os romanos, deu o nome de Júlia, em honra da filha do imperador romano, de Augusto. Os apóstolos Pedro, Filipe, André eram naturais de Betsaida da Galileia. Essa cidade é importante, não é? Para essa cidade, Jesus se retirou quando soube da morte de João Batista, porque agora ele entrava na fase maior da sua tarefa, não é? Após a morte de João Batista, aí Jesus surge mais no cenário da Palestina. Em seguida, ele saiu para o deserto acompanhado por uma multidão, tomando a direção oriental do lago e descendo cerca de 4 quilômetros. Na tarde desse dia, produziu a multiplicação de pães. Os discípulos, então, por ordem de Jesus, entraram em uma barca, transportando-se para o outro lado do lago em demanda de Betsaida. A viagem foi tormentosa, ventos contrários dificultavam o serviço dos remeiros. Jesus alcançou os discípulos andando por sobre as águas. É aí que ele acalma a tempestade, não é? Porque sois tão tímidos, porque não tendes fé. Em Betsaida, Jesus realizou muitas curas e prodígios, como a cura de um cego com saliva e lodo. Tem ainda Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon. O tetrarca Filipe a embelezou e deu-lhe um nome em homenagem a Tibério César. Por que é importante Cesareia de Filipe? Ali Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Que eu sou? O que é que os homens estão falando a meu respeito? O que é que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é importante, né? Esse episódio foi lá em Cesareia de Filipe. Corazim, cidade situada perto de Lago, a 2 milhas de Cafarnaum. Importante porque Jesus pregou ali e fez muitos fenômenos. Mas os habitantes não corresponderam bem, não. Gadara. Gadara é importante. Ali Jesus expulsou a legião de espíritos de um homem endemoniado. Os porcos afastados, os espíritos afastados se lançaram numa manada de porcos que caiu no despenhadeiro. O pessoal da cidade não gostou muito, ficou revoltado porque perderam dinheirinho com a morte dos porcos, não é? Naim, pequena cidade aos pés do Monte Tabor, na planície de Esdrelon, a 9 quilômetros de Nazaré. Jesus ali reanimou ou ressuscitou, como eles pensavam, o filho único de uma viúva. Genezaré, nós já falamos que são as terras ao lado, né, do lago, que se chamavam assim. É uma planície muito fértil e ali Jesus também realizou muitas curas. Nós estamos vendo a Galileia, quanta coisa Jesus fez por lá. Os maiores fenômenos, as maiores realizações, grande parte da sua tarefa ele realizou lá. Mas certa ocasião, vamos ver a Jesus como ele lançou
um lamento ou acusação sobre as cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades da Galiléia ao redor do lago, onde se operara a maior parte dos seus feitos admiráveis, o não se haverem arrependido. Como é que ele falava? Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! E tu, Cafarnaum, porventura serás elevada até o céu? Até o Hades descerás. Hades são os lugares inferiores no plano espiritual. Por que será que Jesus falava assim? Se em outras cidades se tivessem operado os fenômenos que Jesus realizou ali, há muito as outras cidades teriam se arrependido, modificado seus atos. Corazim, Betsaida, Cafarnaum viram coisas admiráveis e os seus habitantes não se haviam modificado para melhor. Então, no dia do juízo, quer dizer, na época de avaliação espiritual, haveria menos rigor para com as cidades ignorantes do que para aquelas cidades que tinham recebido tantas demonstrações de espiritualidade. Outras cidades são importantes, apesar de não estarem nessas províncias dos israelitas. Elas são de países estrangeiros, outros países, mas elas são mencionadas e importantes. Cirene, por exemplo. Essa era uma importante cidade colonial da Grécia, situada ao norte da África. E por que a gente faz questão de citar Cirene? Vocês lembram que quando Jesus, carregando a cruz às costas, está sendo difícil, ele cai algumas vezes e os soldados romanos escolhem uma pessoa para ajudá-lo a carregar a cruz? Simão, o Cireneu. Simão, que era de Cirene. Então está citada essa cidade, não é? Sidom e Tiro, lá para o norte, acima, lembram? Quando depois da Galiléia, vem Sidom e Tiro, as cidades da Fenícia. Mas eram cidades de idólatras, desregrados, embora ele fosse região próspera, mas eram cidades difíceis. Por isso, quando Jesus foi até lá, havia uma mulher que tinha filha que estava dominada por um mau espírito, e a mulher pedia a Jesus que ajudasse. Ele dizia: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha ido até aquela região, foi a única vez que ele foi fora da Palestina, mas ele foi lá porque ele estava procurando as criaturas, as pessoas que eram israelitas, porque tinham conhecimento sobre Moisés, sobre as leis, tinham já um princípio sobre o Deus único. Ele poderia encontrar ali uma correspondência para ele passar a mensagem, que era a continuação, era a melhora da revelação, não é? Mas ele não estava pretendendo falar para idólatras, pessoas que cultuavam vários deuses. A mensagem dele era do Deus único, não é? Então, por isso que é importante também a gente citar Sidom e Tiro. Mas Jesus foi até lá, só que procurando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus viajou bastante, não é? Nós vamos ter uma aula, as viagens de Jesus, e agora nós conhecemos melhor o cenário em que ele vai transitar. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Esse é o nosso tema hoje.